Eu gostei da divisão que você fez aí, Harris. Na primeira pergunta você falou o que eu falo, né? Sim. E a segunda foi? Com quem eu falo. Com quem eu falo? Isso. E a terceira? Como eu falo. Ah, legal. Com quem eu falo, não tem jeito, você vai encontrar todo tipo de público, né? Com quem, nesse sentido que você escreveu. Com quem eu falo, você vai falar com todo tipo de opinião, pessoas que têm vários tipos de opiniões, com vários tipos de personalidades, com vários tipos de público. Em geral, você vai ter uma diversidade muito grande, né, de pessoas. Então, pelo menos não só na área de barbeiro, mas qualquer área, com quem eu falo, você vai falar com todo mundo. Com todo tipo de pessoa, né? E você tem que estar preparado para isso no sentido de ser paciente. É muito importante. Eu falo porque eu já peguei cliente assim, a gente já até fez vídeo sobre isso, eu já peguei cliente folgado. Vai ter que lidar com isso. Eu já peguei cliente tímido. Vai ter que saber lidar com tímido. Já peguei cliente safada, bêbado. Todo tipo de pessoa. Pastor, pai de santo. Você já pega, então assim, político. Todo tipo de pessoa nesse sentido de diversidade religiosa, diversidade política, diversidade de tudo. E você tem que atender todos. Não tem essa, eu vou escolher quem vai vir, quem tem uma lanchonete. Eu vou escolher quem vai vir aqui comer o lanche da minha lanchonete. Não tem isso. Você tem que atender todos, né? Então, com quem eu falo, não tem como escolher. Você vai ter que falar e atender todos. Sim. A única coisa que pode ser, não com quem eu falo, mas com quem eu atendo, aí muda um pouco a situação. Porque quem eu atendo, aí eu posso criar um perfil de cliente que eu atendo. Por exemplo, hoje temos salões especializados em cabelo afro. Então lá eles só atendem cabelo afro. Eles escolheram exatamente aquele perfil. Mas não é porque com quem eu falo, mas com quem eu atendo, porque escolheu um perfil, né? Nos salões femininos. Mas dentro disso vai ter com quem eu falo. Exatamente. Eles atendem esse perfil, mas ali dentro desse perfil perfeito, existe exatamente. uma diversidade enorme. A gente pode separar em questão de que tipo de cliente eu vou atender no sentido de corte de cabelo, mas não escolher com quem eu vou falar por sua personalidade ou por outras questões. Por exemplo, no salão feminino tem muitas divisões que tem salões que só atendem luzes. É um salão especializado em luzes. Então quem vai lá só vai fazer luzes. Temos salões especializados em alisamento, né? Então por aí vai. Assim como temos a barbearia, que é específica para homem, né? Então aí dá para você escolher esse é um nicho, né? Eu vou por esse nicho. Mas agora com quem eu falo não tem jeito. Aí tem que senão você entra até na questão de preconceito, né? Sim, se eu for selecionar com quem eu falo, aí não é legal. Mas existe uma história real, né, de um grande player do digital aqui no Brasil. Sim. Que ele conta, ele estava na Inglaterra e lá a direção fica do lado contrário daqui e o sentido do trânsito também. Uhum. Então você vai para o lado direito, só que no carro você vai para o lado esquerdo. Sim, é verdade. Inverte tudo. Então já estava um tempo sem dirigir, ele precisou tirar uma carteira de habilitação lá. Então ele começou do zero, fez acho que 15 aulas. Uhum. Posso estar chutando esse número, não sei se é Sim, mais ou menos isso. Mas aí conseguiu tirar a habilitação, saiu com o carro, só que aí ele se esqueceu que estava em outro país. E ele foi andando do lado direito, como é aqui no Brasil. Nisso tinha um carro na frente, ele parou, o carro deu farol, ele fez um gesto assim, tipo, eu tô na minha, eu tô correto. Aí o cara, mais uma vez, fez um sinal pra ele e ele fez assim, passa por cima. Nossa. Aí o rapaz ligou as sirenes. Era um policial. Nossa. Então, assim, ele não falou com palavras, mas ele falou com gestos, né? Dentro do seu próprio carro. Sim. Ele não soube o que falar, ele não sabia com quem ele estava falando e não soube como falar. Nisso, teve um grande problema de ser algemado, de ter que explicar toda a situação, e aí esquece até o inglês no momento, porque tá nervoso, tá sendo preso num outro país com um policial armado. Então, assim, aí ele mudou, ele descobriu com quem ele estava falando. Nossa. Ele soube... E a consequência deve ter sido grande. Que como ele falou não foi a forma correta, e ele não soube falar a coisa certa. Então ele errou nesses 3 quesitos. Sim. Até ele explicar, olha, no meu país a gente dirige do outro lado. Na minha cabeça eu estava lá,
tal, e o policial achando que ele estava embriagado, falando para fazer teste, e ele falou, não, faço o teste, eu não bebi. Tentou arrumar Foi a situação. só um problema de comunicação, É. né? Além do problema dele ter esquecido, estar no lado errado, mas se ele tivesse ido para outra pista, ele teria ido embora, seguido viagem. Não teria Pedido tido esse desculpa e problema. tal, teria pedido seguido viagem. Mas, como ele agiu dessa forma, né, falando de forma errada, Com a pessoa errada. com a pessoa errada, então, nessa de com quem eu falo, É. existem autoridades, existem situações que você realmente tem que saber com quem você está falando. É verdade. E o que falar, como falar, né? Inclusive, você me fez lembrar de uma história Pode de contar. salão que pode virar até vídeo depois aí, Bruna. Realmente é muito importante com quem você fala. Por isso, a importância de sondar antes. Voltando para a área de Sondar cliente. sem julgar, né? Sem julgar, exato. Sondar para descobrir o que o cliente gosta, qual é o perfil dele e tudo mais. Para te ajudar a ter um diálogo ali, um atendimento bom com o cliente. Eu lembro que eu passei uma situação, inclusive, vergonhosa no salão. Aconteceu comigo isso. Eu estava trabalhando e eu estava atendendo um cliente e a gente conversando, né? Conversando bastante, por sinal, eu não lembro quem era o cliente. E aí entrou num assunto de escola. Nossa, as escolas públicas não são mais as mesmas. E a gente conversa bem. Até que eu falei pra ele, nossa, cara, e eu não gostava eu não sei o que acontece. Eu lembro até hoje, porque foi muito impactante, então eu lembro até hoje, até das palavras. Eu falei assim pra ele, cara, eu não sei o que acontece com essas professoras de escola pública de inglês. Porque elas só ensinam o verbo to be. A gente não aprende nada, a gente fica desde o fundo de 2, ensino médio, aprendendo inglês, mas não aprende nada. Aí sabe o que aconteceu? A cliente que estava na cadeira do lado era professora de inglês. E ela virou e falou pra mim e pra quem estava lá, então, Wellington, eu sou professor de inglês e comigo os meus alunos não falam isso. Fiquei sem chão. Sabia onde me enfiar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, especialmente se eu estivesse sozinho com aquele cliente na casa dele, e eu conhecendo ele, eu poderia, de repente, por já ter feito essa sondagem, entrar nesse assunto. Sim, fazer essa crítica. Exato, fazer essa crítica. Mas já vale uma dica aí para se você está trabalhando em um ambiente que tem várias pessoas. Às vezes, diretamente para aquele seu cliente, é ok conversar sobre aquele assunto. Mas quem está no ambiente, você também tem que analisar. Olha isso. Com quem está lá. Porque com quem você está falando, às vezes não é só aquela pessoa, seu cliente específico, mas com quem você está falando é também com quem está com os ouvidos abertos ali no ambiente. E se você não tomar cuidado, você pode não ofender o seu cliente, mas ofender quem está do lado. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Bom aprendizado. Então tem que tomar muito cuidado mesmo.